A terrível aparição de Nossa Senhora em La Salette. Eu nunca escutei nenhuma outra profecia, se vocês conhecem, mas dizer o que Nossa Senhora disse. Roma perderá a fé e será sede do anticristo, onde ela vai falar coisas tantas terríveis que nós precisamos de muita oração, muita vigilância e muita esperança. Seja bem-vindo, esse daqui é o meu canal Anderson Reis Oficial. É uma alegria ter você aqui comigo. O cenário está um pouco diferente porque hoje o dia foi agitado e eu tive que viajar. E por não querer perder a oportunidade de trazer essa aparição tão importante para nós, eu resolvi fazer o vídeo aqui dentro do carro. Bom, depois eu vou mostrar para vocês que aquele pessoal que diz que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA é verdade, porque se vocês verem a gambiarra que a gente fez aqui para poder trazer esse conteúdo para vocês, olha, meu Deus do céu, a gente riu um bocado por causa disso daqui. Mas vamos lá, pessoal, no início logo, eu quero pedir uma ajuda para vocês. A gente está conseguindo fazer esses vídeos porque os nossos amigos colaboradores estão trabalhando conosco na Editora Imaculada. E se você ainda não conhece o nosso site, entre lá, adquira bons livros sobre Nossa Senhora. Esse daqui, ó, a aparição de Nossa Senhora La Salette, vai estar lá também. Vai ter o Imaculado Coração de Maria, a Luz de Fátima. Tem um muito bonito chamado Porque Amo Maria, em defesa de Nossa Senhora contra os ataques protestantes. Nós precisamos muito mesmo da sua contribuição para este apostolado continuar indo. Tá bom, meu querido e minha querida? Vamos lá. Eu gostaria de trabalhar com vocês diretamente naquilo que Nossa Senhora disse. Tá? Eu não vou ficar falando muito sobre essa questão de datas assim e tal, porque eu vou deixar os links aqui para você, se você tiver interesse de estudar esse livro. As buzininhas aí, ó. Nossa Senhora vai dizer assim, ó: vinde, meus filhos, não tenhais medo. Estou aqui para vos anunciar uma grande notícia. Se meu povo não quiser se submeter, fico obrigada a deixar o braço de meu filho golpear. Ele é tão pesado e tão grave que não posso mais segurá-lo. Nosso Senhor também disse isso daqui para a Beata Maria Alexandrina da Costa. O mundo está por um fio. Há tempos em que Nossa Senhora vem com a sua misericórdia de mãe, segurando o braço de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que faz essas questões acontecerem? É sempre o pecado. Olha o que vai dizer aqui, ó. Há muito que sofro por vossa causa. Se quero que meu filho não vos abandone, estou obrigado a rezar a ele sem cessar por vossa causa. Mas vós não fazeis caso. Ele vos deu 6 dias para trabalhar e reservou para si o 7º. Porém, não o quereis dedicar a ele. É isso que torna tão pesado o braço do meu filho. Você que é católico, você tem ido nas missas dominicais? Eu fiz um vídeo aqui nesse canal trazendo um dado que o cardeal de São Paulo colocou para nós, que apenas 9%, acho que era o número dos católicos, iam na missa dominical. A missa é preceito, faltar na missa é pecado mortal, é gravíssimo. Se uma pessoa deixa de participar da missa dominical, ela morre, ela vai ao inferno. Se nessa época, que era 1600, deixa eu ver aqui se tem alguma data aqui que eu tinha começado a falar aqui, 1600 e alguma coisa, 846. Nossa Senhora já estava reclamando da falta de piedade, do abandono da Santa Missa no período dominical. Você imagina hoje, né? Então quer dizer, tantas pessoas, elas não querem mais ir na Santa Missa e querem trabalhar o domingo inteiro para buscar, parece que a única coisa que o coração do homem tem dado importância: trabalho e dinheiro, trabalho e dinheiro. E aquela palavra de Nosso Senhor: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Aonde que está a cabeça dos católicos, meu Deus do céu? O dia do Senhor é dia de recolhimento, é dia de oração, é dia de fazer um bom exame de consciência, é dia de estar junto com a família. Isso daqui ofende a Deus. Nossa Senhora Salete reclamou. Emerson, coloca um pouco de ar aí que eu tô passando mal. O carro tá quente, pessoal. Aqui também Nossa Senhora vai dizer assim, ó: também os carreteiros não sabem fazer outra coisa senão blasfemar envolvendo o nome de meu filho. São 2 coisas que o tornam tão pesado o seu braço. Aí ela vai falar: se a colheita se estragar, será por vossa causa. Eu vos fiz ver isso no ano passado com as batatas, mas vós não tendes prestado atenção. Pelo contrário, quando as encontrais estragadas, jurais e blasfemais o nome do meu filho. Elas vão continuar a se estragar até que no Natal já não haverá mais. Então, pela fala de Nossa Senhora, dá para se perceber que
que a colheita da batata ficou podre. A mesma coisa aconteceu numa determinada época, que eu li num livro sobre São Paulo da Cruz, onde tinha uma região onde as pessoas viviam economicamente das nozes. As nozes se estragaram também. E o São Paulo da Cruz foi lá na região e pregou, falou, é por causa do vosso pecado. Se a gente pega lá o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, quando o profeta Elias profetiza contra o reinado de Acabe, e que o céu se fecha, e que não há mais chuva, e também não há o trigo naquela região, é justamente por causa do pecado. E o problema muitas vezes é que o demônio nos leva no banho-maria e a gente não percebe que tantas coisas ruins que vão acontecendo nas nossas vidas, tantas coisas que não andam na nossa vida particular, na nossa vida espiritual, no nosso trabalho, no nosso casamento, é tudo a causa do pecado. Acho que por uma misericórdia infinita de Deus, ainda vem algumas graças para nós. Mas aqui, ó, o povo estava padecendo, não estava mais tendo comida. E mais para frente, a gente vai ver que houve desgraças terríveis. Eu anotei tudo aqui no fundo daqui, as páginas que eu estava querendo trabalhar com vocês, porque agora eu não tenho nenhum caderninho, né? Tem uma parte do livro que vai dizer assim, ó: abrir os olhos para a causa do mal, arrepender-se, reformar a vida no sentido oposto ao desses males, é a essência da penitência. E esta penitência é o que Nossa Senhora desejava, permitindo acontecer essas calamidades. E uma coisa que é interessante, olha o que o padre da região vai dizer assim, ó: o padre Melling, vendo esse espetáculo de penitência e de conversão, após muito refletir, concluiu que esses castigos acabaram fazendo um grande bem. Se viessem punições ainda as mais doloridas e gerais, trazendo um bom efeito proporcional, era o caso de desejá-las. Pois começou a morrer gente, começou a morrer criança, o povo começou a passar fome. E aí o que veio? Oração e penitência. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar o livro do profeta Jonas. Ele é curto, mas ele tem um significado muito, muito interessante nessa questão de ameaças, de castigos. Foi quando o profeta Jonas recebeu de Deus essa missão: vai a Nínive, a grande cidade, e profere que por causa das suas iniquidades ela vai ser destruída. E Jonas sai correndo, né? Não, tem toda aquela questão do peixe, mas eu quero falar da mensagem. Jonas, ele sai correndo e diz: daqui 40 dias Nínive será destruída. Daqui 40 dias Nínive será destruída. Só que graças à bondade divina, o coração do rei acolheu a voz profética de Jonas e fez um jejum, botou até os animais para jejuar, houve uma reforma de costumes e graças à misericórdia divina, aquela cidade não foi destruída. Deus falou que iria destruir, mas mediante a conversão do povo, mediante a modificação da vida do povo, o castigo não veio. Olha como que Deus trabalha. Se o povo se emenda, se o povo vive uma vida virtuosa, se o povo vive uma vida reta, se busca oração, devoção a Nossa Senhora, sacramentos, abandona as ocasiões de pecado, mas Deus não se compraz em destruir nada, entendeu? Às vezes se faz isso daqui por um decreto divino para ver se os homens de cabeça dura, gente, né, remodelam os seus costumes e parem de ofender a Deus. Porque nós não nascemos para ofender, nós nascemos para amar a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para que Ele seja o nosso tudo. Mas aí os homens transviam o caminho e aí não tem como, né? Foi o caso da cidade de Sodoma e Gomorra. Não foi o caso de Nínive. Nínive o povo se arrependeu e não aconteceu nada. Sodoma e Gomorra não, mas foi destruído tudo. A mensagem de Noé veio o dilúvio mesmo, entendeu? Então por isso que acontece tanta maldição hoje em dia, tsunami, erupção de vulcão, tantas outras desgraças, porque é muito aborto, ideologia de gênero, casamento gay, um monte de coisas que afronta. E aí se não bastasse os mundanos, né? Nós dentro da igreja às vezes colaboramos para atiçar a ira de Deus também. Mas aí esse padre falou: nossa, seria bom que viesse mais castigos, porque o castigo tem um efeito corretivo tremendo. Por isso que vai dizer o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19, que eu castigo e repreendo aquele que amo. Olha o que a palavra vai dizer: eu amo e por isso eu castigo, e por isso eu repreendo. E aí o povo nessa época teve modificação de costumes. Aí o padre chegou e disse assim, ó:
Eu desejo agora, escreveu, com todo o meu coração, que ele, o castigo anunciado por Nossa Senhora, se realize. O padre não tinha medo não, falou, quero ver esse povo todo se convertendo, né? Mas vale uma forte comoção que abale e purifique a chama da fé, que vê-la desaparecer sobre a poeira e a cinza que está sendo coberta. A sociedade se perde, o mundo não dá mais. Nas paróquias, os braços do clero caem de cansado. É também o caso dos pregadores ambulantes. Sem ser profeta, se poderia anunciar que estamos nas vésperas de grandes acontecimentos. E aí vai dizer aqui, meus irmãos, as igrejas tornaram-se lotadas, os casais regularizaram situações irregulares. Olha que é isso daqui. Quantos locais que a gente vai, as pessoas são amaziadas, amancebadas, elas não casam na igreja, vivem junto, comungam na missa em estado de sacrilégio, que coisa horrenda, né? Quantos lugares que eu vou, mas porque o Papa Francisco permitiu que casais de segunda união pudessem comungar, mas nem lê direito o documento, afronta o documento, e aí começa a viver assim, ó. Nessa época aqui, ó, graças a Deus, os casais se emendaram, e hoje? Quantos problemas que a gente vê nessa área aqui, ó. O repouso dominical passou a ser rigorosamente observado, não se ouviam mais blasfêmias. Eu lembro que um dia eu estava na Itália fazendo missão, os jovens blasfemando contra Deus, xingando as freiras, né? Eu não vou nem repetir o que eles falavam. Cessaram de ver os espetáculos e festas imorais ou levianas. Não, pelo amor de Deus, né, gente? O que você me diz aí dessas músicas funk que tem hoje em dia? E aí o pessoal quer fazer funk dentro da igreja. E aí cata uma música tão profana que é uma perdição, é uma prostituição, uma aí vai funk da Imaculada. Mas o que Nossa Senhora, que é imaculada, pura, sem mancha, funk dela? Aí o pessoal vai e coloca Nossa Senhora no meio do carnaval. Aí a gente vai e escuta a pessoa dizendo, não, mas porque na época Jesus também foi num casamento e tá, era uma festa. Olha que absurdo! O que tem a ver Jesus nas bodas de Caná com carnaval, aquelas mulheres tudo pelada, um satanismo lascado, facção criminosa no meio disso? Para, isso daí é uma loucura. Só não deixa cair aqui o negócio aqui, NASA, pelo amor de Deus, que essa coisinha que nós fez aqui continua boa, né? Aqui, ó, festas imorais e levianas. Católico não tem que ir nesses negócios, não. Entendeu? Aí um jovem me perguntou um dia, mas será que pode ir na balada? Eu vou responder com o que aconteceu com o que dizia o São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Uma moça foi confessar com ele, e aí ele falou, você viu que um dia num baile tinha um homem que se aproximava de um monte de garotas? Ele só não se aproximou de você? Sim. Você viu que no pé dele saiu uma faísca de fogo? Sim. Falou, era o demônio materializado. Ele só não chegou perto de você porque você usa o escapulário. Bendito seja Deus que lá em São Paulo, na igreja Nossa Senhora do Carmo, todas as quartas-feiras nós estamos lá no Terço dos Homens. Você que é de São Paulo, mulher, vamos lá com a gente. Não tem que ficar indo para essas coisas do inferno, não. Tem que ir para a igreja e rezar, tem que salvar a alma, procurar ficar na virtude para cuidar bem da família. Sai disso! Dessas coisas do inferno, católico. Sai dessa vida de mundanismo. Vamos se converter de verdade, vamos escutar as palavras de Nossa Senhora e colocar em prática. Sabe, essas coisas não prestam para nada. Quem tem o amor de Deus não quer ir num lugar desse. Quem ama Nosso Senhor Jesus Cristo, quem quer salvar a alma, não vai nesses espetáculos mundanos, não. Guarda a alma para Deus. Mas hoje em dia, com esse relativismo, esses bandos de católico morno, isso é muito radical. Que radical? Radical. Padre Pio era radical, São Francisco era radical. Aqui, ó, o pai de Maximin foi um dos videntes, que foram dois, Melanie e Maximin, se converteu e recebeu a comunhão. Teve lugar uma inimaginável e rápida mudança corretiva dos maus costumes, bafejada de modo suave e rigoroso pela graça. Era a penitência, o início da conversão pedida por Nossa Senhora. Tá vendo? O castigo veio e o povo se converteu. Aí olha como que funcionam as coisas com Deus, né, Nosso Senhor, né? Precisa chegar no estado de castigo, de calamidade, para o povo se arrepender. E se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Mas pelo menos se converteu. Graças ao bom Deus que se converteu. Agora, dentro das aparições aqui de Nossa Senhora, eu vou falar para você. Tem umas falas dela aqui que, olha... Isso daqui foi publicado em 1858. Os sacerdotes, ministros de meu filho,
pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Você quer saber o que é uma cloaca de impureza? Vai e pesquisa. Olha a palavra aqui, Nossa Senhora aqui, olha. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Na imagem de Nossa Senhora Salete, ela carrega no pescoço uma cruz. E de um lado tem o martelo e de um outro lado tem tipo de uma espécie, que eu não vou saber falar o material, que tira o prego. Ela falou que o martelo é os que pregam Jesus na cruz. E que aquele outro instrumento, como que se um alicate que tirasse o prego, é dos que reparam as ofensas feitas contra o nosso Senhor, para que ele não seja tão ultrajado. Então, quer dizer, a mensagem de Nossa Senhora Salete exige reparação. E aí nós temos que fazer uma pergunta: nós somos quem? Os que crucificam, os que reparam? Tem uma imagem muito bonita de São Francisco de Assis, ele é abraçado com Jesus na cruz, assim, um braço de Jesus na cruz e outro braço abraçando Francisco. Nós somos quem? O que abraça Jesus, o que repara as dores de Jesus, a ingratidão, o pecado, ou nós somos aqueles que colocam Cristo na cruz? Tá dando uma tremida, pessoal, mas se você não está conseguindo olhar para o vídeo, escuta o áudio, importa é o conteúdo, mas é que eu não quero deixar de passar essa mensagem para vocês, sabe? E aqui vai dizer aqui, ó: os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu, clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Ontem nós tivemos a maravilhosa pregação do Padre José Eduardo, que foi lá no Terço dos Homens. Ele citou uma palavra do profeta Isaías, do capítulo 59, que diz que Deus olhou para a terra e a terra estava banhada em iniquidade. Mas o que Deus mais estranhou não foi a terra estar banhada pela iniquidade, foi de não ter intercessores para barrar isso daí. Nós estamos rezando por isso, nós rezamos pela igreja. Todo mundo fala do sínodo da Amazônia, o sínodo da Amazônia, a preocupação do sínodo da Amazônia. Eu também estou preocupado. Eu só não fiz um vídeo por causa disso, que eu não estou tendo tempo para estudar todo o documento. Eu não quero falar besteira, porque depois as pessoas vêm fazendo inferno na nossa vida. Mas por todos os vídeos que eu assisti, o pessoal quer ordenar sacerdote indígena sem ter a doutrina católica. O cara lá, adorador de Tupã, de divindades, misturado com demônios, celebrando uma missa. Onde já se viu uma coisa tão absurda como essa? É terrível. Ah, mas aí fica todo mundo, fala o sino da Amazônia, meu Deus do céu. Quem é que está rezando? E a oração? E a adoração ao Santíssimo Sacramento? O cardeal Burke e o bispo Dom Atanasius pediu um jejum de 40 dias. Quem entrou no propósito da oração e do jejum? Sabe o que nós somos? Nós somos terríveis. A gente reclama, a gente fala, a igreja está no cume da apostasia, tá vendo? Mas ele não faz nada. Não faz nada. A gente fica lá a madrugada inteira procurando material na internet, mas não faça a madrugada inteira rezando. Entendeu? Tem que denunciar mesmo. Você está vindo treva dentro da igreja, abre a boca e fala. Porque esses covardes, esses omissos vai queimar tudo no fogo do inferno. O lugar de covarde é no inferno mesmo, que não fala a verdade, que não defende a sua fé. Tem que dar vida pela fé. O propósito é morrer mesmo se for necessário. Agora, meu Deus do céu, só fala e não age, entendeu? Porque a gente sabe que esse tipo de polêmica dá visibilidade. Quando falar na internet, mas que se exploda se vai dar visibilidade ou não. É a glória de Deus, é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí depois, né, fala de tantas coisas assim. Todas as vezes que a minha cara fica mais vermelha, porque tem um carro aqui no pedágio ligando o farol traseiro, tá bom, pessoal? Isso daí não é a... Não, deixa quieto. E aqui que eu estou falando para vocês aqui, nós que vemos essas coisas que Nossa Senhora fala, a gente tem noção do que é essa luta que os sacerdotes passam? Aí você chega e fala assim: mas Anderson, se o sacerdote estiver em pecado, não vai afetar o sacramento, mas vai afetar a sua vida, porque Santo Afonso dizia tal padre, tal paróquia. Você já viu a diferença de um sacerdote santo, como ele conduz a paróquia, como são as ovelhas dele, como que ele dá atenção para a confissão, a pregação dele, a diferença da pregação, como que funcionam as coisas, entendeu? E claro que o demônio quer destruir os padres,
São João Maria Vianney vai dizer: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Eles têm ódio porque os sacerdotes são os mais amados por Deus e por Nossa Senhora. Os demônios têm ódio que ele pode perdoar o seu pecado. Quantas almas que estavam para ir no inferno, chega um sacerdote ali e a pessoa fez lá aquela devoção reparadora do coração de Jesus ou do Imaculado Coração de Maria, e na última hora o sacerdote vai e por uma graça especialíssima recebe o sacramento da confissão e aquela alma é tirada do inferno. Quantas almas que o Padre Pio salvou, quantas almas que São João Maria Vianney não salvou, São Leopoldo de Mandique, quantas almas que Santo Afonso Maria de Ligório. Você acha que o demônio que ele curte o padre, dá like pro padre? Imagina, ele quer destruir. E por isso que nós tínhamos que ter um exército de pessoas que rezam pelos nossos sacerdotes. Porque ó, tá desse jeito aqui a situação, 1858, imagina hoje. Pô. Vai dizer aqui, ó, os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência. E o demônio obscureceu sua inteligência. Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá a velha serpente, olha, Nossa Senhora que detona, hein? Introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades, em todas as famílias. Sofrer-se-á tormentos físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmo e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. Tem noção? Deus abandonar os homens a si mesmo. Vai dizer o livro do grande profeta Oséias, capítulo 11, versículo 1. Quando mais eu chamo o meu povo, mais eles se afastam. Tem uma hora que Deus fala, o homem não quer, então fica abandonado a si mesmo. No próprio versículo 7 vai dizer: o meu povo é inclinado a separar-se de mim. Olha, minha Nossa Senhora, por favor, nós estamos falando de ti, mãe. Não permita, mãe, que nós sejamos abandonados a nós mesmos, porque o homem abandonado-se a si mesmo é o que Santa Teresa dizia: quando o homem deixa de rezar, cedo ou tarde ele vira um animal ou um demônio. Negócio triste. Mas tem uma profecia aqui de Nossa Senhora que vai falar assim, ó: no ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Olha que pavoroso isso daqui. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Você tem noção dessa profecia? Que Lúcifer e os demônios vão abolir a fé? E aí você fala assim, você vai ver que Nossa Senhora não vai falar nada diferente do que está nas escrituras sagradas do filho dela. Porque no Evangelho de São Lucas 18:8, depois da parábola da mulher viúva e do juiz Inico, Nosso Senhor pergunta: quando o Filho do Homem voltar, acaso achará fé sobre a face da terra? Mas hoje em dia, nas faculdades de teologia, eu já contei isso daqui várias vezes nas minhas pregações, mas tudo bem, é o que me ocorre agora. Eu fui lá nos Estados Unidos fazer uma missão e o rapaz partilhava comigo que o professor dele de cristologia disse que Cristo não ressuscitou e que os cachorros comeram o corpo de Jesus ao lado do Calvário, do Gólgota. Mas esse cara deveria ser excomungado. Falar isso numa aula de teologia, ainda falando de Jesus. Nega-se o demônio, nega-se a maternidade divina, os dogmas marianos, nega-se o inferno, entendeu? Nega-se a presença real de Jesus na Eucaristia. Maus livros são colocados em tudo quanto é canto. Por que você acha que a gente fez aí essa questão dos ser vendedores da editora? Eu tô lutando até hoje com isso daí. Poderia estar ganhando muito mais dinheiro vendendo outras coisas. Eu tenho habilidades com vendas. Poderia estar com uma vida muito mais instável. Mas isso, o temor a Deus que me dá, ver esse inferno tomando conta, essa famigerada dessa teologia da libertação, tanta porcaria. Aí eu vou lembrando da palavra de São Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros, muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embutidos e a doutrina de demônios. A gente vive um tempo de confusão doutrinária dentro da igreja tremenda. Entendeu? E aí as pessoas não estudam, não lêem, não conhecem a sua fé, não leem o catecismo, não leem bons livros, são preguiçosos, não se interessam pela fé. E claro que o demônio vai ter campo. Aqui ó, esse propósito dele. Meu Deus do céu, eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão os espíritos desses maus anjos. Só por uma graça particular podem adquirir esses espíritos desses demônios aqui, ó. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Você vai ao convento perder fé, casa religiosa perder fé. Como que esse negócio aí, Nossa Senhora, é casa religiosa perdendo a fé. Entendeu?
religiosos mundanos, que não tem nada do espírito da ordem. Você vê lá alguns seguidores de São Francisco, de Santo Inácio, tanta podridão dentro de conventos. Isso daqui é terrível mesmo, entendeu? Há uma inversão de valores. Até gente de vida religiosa lutando, pastoral, lutando pelo gênero, lutando pelo aborto, né? Onde já se viu aquela praga de católicas pelo direito de decidir, tudo a favor do aborto, uma apostasia generalizada. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte o relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Então Nossa Senhora está dizendo que os maus livros vão abundar à face da terra. Então Satanás sabe muito bem o poder transformador de um bom livro. Por que o tratado ficou 300 anos escondido? Você já leu o tratado? Se você não leu o tratado, o que você está fazendo da sua vida, meu querido católico? Como que você não leu o tratado? Você está doido? Você precisa ler esse negócio para ontem. O demônio escondeu esse livro aí 100 anos. Eu falei 300, é 100 anos. Por quê? Porque um bom livro muda a vida. Vários santos se converteram com a leitura de um bom livro. Santo Inácio de Loyola, Edith Stein. Agora, Satanás sabe do poder do bom livro, escondeu o tratado durante 100 anos e ele quer trancar os bons livros e popularizar cada vez mais essa filosofia podre, a teologia podre. E aí vem esse rapaz do cabelo colorido na internet e começa a fazer os livros dele. E você, pai, deixa o seu filho ver esse lixo, que você não coloca ordem na sua casa. Você deixa os seus filhos comungar dessas coisas. Você vai ver no tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo se o seu filho virar um prostituto, uma prostituta, um drogado, um famigerado, um desviado porque não teve boa educação, porque você, pai, não leu, você não estudou, você não deu doutrina, você que fica sentado vendo filme, Netflix, perdendo tempo, você não deu educação católica. Aí você deixa seu filho assistir essas porcaria desses loucos do cabelo colorido, que tá ganhando milhões, levando gênero, levando imoralidade, sodomia pra sua família. Na minha casa você não entra não, viu, colorido? Na minha casa é nosso Senhor Jesus Cristo, é o coração imaculado de Maria, é a doutrina católica, é a oração, é o temor a Deus, é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que afronta esse inferno terrível. E as famílias não se consagram mais ao coração de Jesus. Pelo amor de Deus, coloca o Sagrado Coração de Jesus na sua família, pai e mãe. Quando você morrer, pai e mãe, você vai para o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali você vai pagar. Você vai pagar. Imagina o tribunal dos pais comparando com o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Os dois estão lá no céu santo. Gerou 7 filhos santos para Deus. Acho que a igreja deu essa providência para nós, para os pais olharem e falarem assim: olha aqui, ó, é o modelo aqui, ó. Vai vir um tempo terrível, o inferno vai tomando a face da terra cada vez mais. E ai dos pais nesse tempo em que esses comunistas infernais estão querendo cada vez mais pegar as nossas crianças. Porque aí você fala, aqui em casa é tudo muito santo, aí você coloca lá na escola, a professora e o professor endemoniado, mas estou falando a palavra assim, ó, endemoniado, guiado por Satanás. Por quê? Porque tem escola que leva livro de bruxaria, que leva livro de satanismo, essas pornografias. Tudo por trás disso tem uma ação demoníaca. Ah, mas você é muito exagerado. Que se exploda se está achando que eu sou exagerado. Eu não estou me importando com a opinião de quem é contrário à doutrina da nossa igreja. Quem é católico sabe que o que eu estou falando aqui, isso daqui é palavra e tradição. Quem não é, eu estou ligando lá pro seu dislike, se você vai achar que eu sou radical, essas coisas todas. Eu estou me importando com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho um público que me segue aqui no YouTube, que sabe a minha linha. Nós não estamos aqui para brincadeira, não. Olha aqui, ó. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Satanismo aí, ó, solta à direita. Pessoas serão transportadas de um lugar para o outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Nossa, essa profecia aqui é muito séria. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos. Quer dizer, tais mortos
tomarão a figura de almas justas que viveram na terra para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos, ressuscitados, que não terão outra coisa senão o demônio encarnado nessa figura, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu, ou ainda almas de condenado. Nossa, que tempo tenebroso. Meu irmão, minha irmã, misericórdia, ninguém quer dar atenção para as profecias de Nossa Senhora, não. Pessoal, serra tudo, esconde tudo. E aí vai continuar dizendo aqui, todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos, em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Quando a verdadeira fé se apaga, manda o ar aí, Emerson, que o carro tá quente aqui dentro. Quando a verdadeira fé se apaga, essas pessoas, qualquer coisinha do capeta engana. A pessoa entrou desesperada, já vai lá pro lugar do ocultismo, pro terreiro lá, ficar pedindo pros espíritos falar. Onde já se viu? Consultar os mortos, que coisa. O cara já foi católico e vai se virar nessas coisas. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. Puxa vida, essa profecia aqui de Nossa Senhora, hein? Meu Deus do céu. Aí continua aqui, Vai ter uma intervenção. E após essa divina intervenção, o segredo aponta para uma era em que a igreja reinará sobre a cristandade restaurada. Que bênção, hein? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Cristo ressuscitou, a igreja também. Então será feita a paz e a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. O que é isso daqui, querido católico? A não ser a profecia de São Luís Maria Grignão de Montfort sobre os apóstolos dos últimos tempos, do qual Nossa Senhora pediu para que Melanie rezasse para a vinda deles. Nós estamos aqui, dentro de um carro, indo fazendo a missão para cumprir este apostolado. Ser apóstolos dos últimos dias, levar a palavra de Deus, a palavra da igreja, com a Sagrada Escritura, com a reza do Santo Rosário, com a vida crucificada. Você precisa fazer essa consagração a Nossa Senhora, pelo amor de Deus, se consagre. Compre o tratado, entendeu? Leia o tratado. O demônio não gosta desse, ele sumiu com esse livro. Se ele não gosta, significa que é muito bom. Então compra o tratado, vai ter o link aqui embaixo. Já compra logo o da nossa editora e ajuda o nosso apostolado mesmo, porque nós estamos querendo levar com mais firmeza a palavra de Deus e a palavra da igreja. Nós não estamos aqui para brincadeira não, nós somos poucos, somos só em 4. Mas queremos fazer a vontade do Senhor. E aqui, fora isso daqui, o reino de paz que a gente vai ter, segundo o que eu li, parece que isso daqui é a batalha final mesmo. O que eu vou falar aqui eu tremo. Ações do demônio e do anticristo. Escuta isso daqui. A natureza exige vingança por causa dos homens e estremece de favor na espera do que deve acontecer à terra emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, vós que fizeste profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Misericórdia. Muitos conventos não são mais casa de Deus, mas pastagem de Asmodeu e seus demônios. Olha, está falando que o convento vai ser dominado por Asmodeu e seus demônios. Durante esse tempo, nascerá o anticristo, de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Caramba, meu Deus do céu. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra será o diabo encarnado, dará gritos aterrorizadores, fará prodígios e alimentar-se só de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele outros demônios encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, eles se farão notar pela
valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exército, assistido por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra fará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua não projetará senão uma débil luz vermelha. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas e cidades. Aí vem a pior parte de todas. Roma perderá a fé e se tornará sede do anticristo. Os demônios do ar junto com o anticristo farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sobre seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Olha, meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer uma coisa. Lúcia dizia que o coração de Nossa Senhora seria o refúgio dela. O coração imaculado de Maria seria o meu refúgio. E aqui é a hora da gente se entregar com mais força a Nossa Senhora para nos proteger de tudo isso daqui. Tá? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe, jogue nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte dessa nova família. Porque nós estamos interessados em glorificar a Deus, em falar a verdade da Santa Igreja, e nós ansiamos pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria. Que o nosso coração seja todo de Nossa Senhora, que a nossa vida seja uma vida de piedade, que você e eu, nós possamos buscar o sacramento da confissão sempre, rezar o rosário, adorar Jesus na Eucaristia, cuidar das nossas famílias, ter temor santo de Deus, abandonar a ocasião de pecado, fazer oração pessoal, buscar o exame de consciência. Resumindo, viver uma vida cristã. Que Nossa Senhora nos conceda a graça, que o seu Filho, Jesus Cristo, seja tudo no nosso coração. E você que conseguiu ver esse vídeo até o final, por favor, todas as quartas-feiras, nós estamos na igreja Nossa Senhora do Carmo, ao lado do Poupatempo, na Sé, no Terço dos Homens. Venha conosco formar esse exército de Nossa Senhora. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada. Viva Nossa Senhora Salete! Viva!